Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Graças a Deus, né? Vencemos mais um dia. Menos um dia de quarentena, né? Menos um dia de distanciamento social, de isolamento social. E aí a gente vai vivendo com toda a paciência que Deus tem nos dado. A gente tem conversado sobre promessas e isso para mim, não sei para você, mas para mim tem sido muito reconfortante. Mas hoje eu vou falar sobre algumas promessas que algumas pessoas consideram promessas impopulares, que são feitas pelo próprio Deus e que a gente vê como uma verdade absoluta. O texto que nós vamos ler está lá em João 8, verso 24, que diz assim: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Como a gente falou, de um modo geral, as promessas de Deus, elas são o que poderíamos chamar de populares. Mas quando a maioria das promessas do Senhor é lida ou ensinada, as pessoas elas ficam maravilhadas por conta dessa sensação que nos dá, né, das promessas de Deus sobre maravilhas que Ele tem feito. Veja algumas delas. Portanto, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Uma outra: venham a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma outra: segue-me e vos farei pescadores de homens. Veja, são várias promessas, a gente poderia citar várias outras. E promessas como essa, elas são frequentemente recebidas com favor, porque elas são promessas que nos encorajam. Elas são abraçadas por nós com toda a aprovação, porque ela traz para nós uma sensação reconfortante. Mas veja, algumas promessas de Deus são definitivamente impopulares. Para certo segmento da humanidade, essas promessas não descem goela abaixo. Esse tipo de promessa ela é desprezada ou rejeitada por causa do seu caráter convincente, como uma verdade cristalina, pura, sem discussão. No entanto, são promessas que têm grande importância no plano de Deus. Uma dessas promessas, ela é repetida no versículo que nós lemos hoje. E ele diz: vos disse que morrereis em vossos pecados. E aí, no final do versículo, ele vai repetir: morrerei em vossos pecados. Veja, uma coisa que eu aprendi na questão da interpretação da palavra de Deus é que se alguma coisa repete na palavra de Deus, nós temos que prestar atenção como uma coisa importante. Então, essa parte, né, morrereis em vossos pecados, nesse versículo, é dita duas vezes. Agora, em um mundo tolerante que nega a realidade do pecado e suas consequências, esta é uma promessa que ela é impopular. Mas, mesmo sendo impopular, ela não deixa de ser verdadeira. O pecado traz morte espiritual. Desde que o pecado entrou no mundo, tem sido assim. Veja Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comer, você deve morrer. Certamente você morrerá. Esta verdade, ela foi reafirmada pelos profetas que foram levantados por Deus para dizer verdades ao povo. Veja o que diz Ezequiel 18:20. A alma que pecar, morrerá. Mas não só no Antigo Testamento, ela também é repetida pelos apóstolos na igreja primitiva. Veja o que Paulo fala quando escreve aos Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui é importante notar que todos pecaram. Por isso, esse aviso em forma de promessa que Jesus deu se aplica a todos nós. Mas, será que é só isso? Como é que eu posso escapar das consequências que são inevitáveis do pecado?
Para isso eu devo confiar em Jesus como meu Salvador. Salvador que foi prometido desde Gênesis 3,15. Veja, se você não acredita que eu sou Deus, você morrerá em seus pecados. Esta declaração, eu sou Deus, sugere para nós a divindade de Jesus. E pouco depois ele vai declarar abertamente que é Deus, o Filho. Veja, com certeza eu digo a você, antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João 8, verso 58. E aqui Jesus aplica a si mesmo o mesmo nome que Deus revelou a Moisés. Lá em Êxodo 3,14, Deus vai dizer para Moisés, assim direis aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, esta importante promessa de Jesus avisa para todos nós que somente pela fé nele, como divino Salvador, livrará cada um de nós das consequências do pecado, e a pior dessas consequências é a morte eterna. Meus queridos, eu sou grato a Deus e a Cristo por essa importante advertência dada através dessa promessa. Mas eu estou muito feliz, pois já decidi por esta verdade e certeza. E eu me alegro porque meus pecados já foram perdoados. Por isso eu declaro, eu quero ser instrumento vivo nas mãos de Deus, para que esta verdade, em forma de promessa, chegue a outros que precisam ouvi-la, precisam acreditar nela e precisam aceitar a Jesus como Salvador. Isso tudo não pelas minhas forças, mas é sempre em nome de Jesus. Pense nisso e que Deus te abençoe.